Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Rosana Jatobá e eu espero que você, assim como eu, esteja adorando participar dessa troca de experiências sobre inovação com convidados super especiais do Festival Inova Clabin em Casa. O nosso bate-papo agora é com duas mulheres incríveis, a fundadora e CEO da Easy Hub, Patrícia Amélia Bueno, e a gerente de inovação e comercialização da Rothamsted Research, a Bianca Forte. Sejam muito bem-vindas ao nosso festival, Patrícia e Bianca. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigada, Rosana. Prazer em estar aqui. Um prazer, Rosana. Muito obrigada pelo convite. Vou começar a nossa conversa perguntando a Patrícia. Patrícia, define para a gente o que é, de fato, inovação aberta. É um mix de experiências, é uma troca, é uma junção de inteligências? Como é que você define o conceito? A inovação aberta, na verdade, ela é um modelo de negócio que promove colaboração entre a inteligência interna e a inteligência externa. E essa inteligência externa é através de... pode ter diferentes modelos, onde você pode englobar startups, outras empresas, a academia, e nunca esquecer que o stakeholder, isso é, o próprio cliente, ele pode estar envolvido dentro desse processo de criação e de inovação. Mas como é que se dá, na verdade, essa junção, essa conexão de inteligências? A empresa necessariamente vai buscar pesquisas fora, com outros players do mercado? Isso chega para a empresa de que maneira? De forma prática, como é que isso se realiza? Normalmente, nas grandes empresas que são as mais envolvidas no processo de inovação aberta, elas possuem os desafios internos. E, através desses desafios internos, elas podem promover contests, né, promover chamadas para a solução desses problemas de maneiras diferentes, seja pelos seus websites, seja pelos ecossistemas específicos, ou seja por innovation hunters, né, empresas como eu, como a Easy Hub, que busca soluções de inovação ao redor do mundo. E a partir daí você engloba, né, você liga a empresa interna com o seu desafio, com a empresa externa, que pode efetivamente resolver esse problema. A empresa pode ter a solução pronta ou ela pode co-desenvolver isso, eles podem desenvolver junto novas soluções, desde o ponto de vista inicial até a prototipagem, teste e depois virar um produto de inovação final. Muito bem, eu quero ir para a Bianca agora para perguntar para ela se esse modelo de inovação aberta, né, essa potencialização do conhecimento interno com o externo, é um bom negócio, hein, Bianca? É um ótimo negócio, Rosane. Tem alguns estudos ao redor do mundo que tentam quantificar o impacto da inovação aberta no sucesso das empresas. E, de uma forma geral, acredita-se que possa acelerar em até 3 vezes a velocidade de inovação e com a qual esses novos produtos são, então, comercializados. Tem uma pesquisa da McKinsey, por exemplo, que é um estudo bem renomado, que identificou que 84% dos executivos concordam que a inovação é muito importante do ponto de vista de estratégia do negócio, mas apenas 6% dos executivos estava satisfeito com a performance de inovação dentro das empresas. Então, isso mostra que tem muito potencial para que a gente potencialize, né, esses benefícios através da colaboração com parceiros externos e através do trabalho que a Patrícia e que eu venho fazendo, a gente tenta ligar diferentes stakeholders desse ecossistema de inovação. Cientistas, pequenas e médias empresas, startups ou as grandes corporações globais. Eu tenho aqui o dado de que dobra a taxa de sucesso de inovação de uma empresa, né? Ela chega de 30% para 80% quando existe um modelo de inovação aberta. Talvez seja esse o caminho, né, Bianca, para satisfazer esses 6% dos executivos que não estão aí muito felizes com o modelo de inovação implantado em suas empresas. Com certeza. E é um tipo de relacionamento estratégico que traz benefício para todas as partes envolvidas, né? Para as grandes corporações que têm a oportunidade de trabalhar com empresas ou cientistas que têm conhecimento e habilidades complementares, mas também para as pequenas empresas que conseguem acessar o mercado de uma forma muito mais rápida através dessas colaborações. Eu quero voltar para a Patrícia para perguntar para ela o seguinte: Patrícia, quando se fala em inovação aberta,
Parece que é um processo que, de repente, vai transformar tudo da noite para o dia, que está aí acessível para todos, que é maravilhoso, como uma varinha de condão. Mas, na verdade, é um setor que enfrenta muitos desafios, hein? Do ponto de vista principalmente global, que é onde a gente atua, a gente ainda vê várias barreiras relacionadas a como conectar essas empresas globalmente. Desde questões estruturais, então você tem ecossistemas mais estruturados, né, bem conhecidos, como o Vale do Silício, Israel, a própria Inglaterra, Singapura, mas não significa que você não tenha ecossistemas menos maduros. O Brasil é um deles. A África tem vários ecossistemas menos maduros. Então, como é que você consegue dar a mesma oportunidade para todos os ecossistemas para que encontre clientes? Isso é um desafio. Fora isso, a gente tem sempre que lembrar que a gente fala de relação de empresas, mas que por trás tem pessoas e tem cultura. Então, transpor barreiras culturais de modo de fazer negócio é algo desafiador ainda, né? Então, mais do que você encontrar uma empresa que possa fazer um processo de inovação aberto com a sua companhia, é preciso desenvolver toda uma relação de confiança. Agora, na pandemia, a gente viu alguns exemplos onde, na filantropia, essa inovação aberta é mais fácil. Por exemplo, um desk de Covid-19 que foi desenvolvido em parceria com engenheiros do mundo inteiro, usando tecnologias de diversas empresas, principalmente para suprir a necessidade de respiradores. Então, a gente vê que, quando se trata de filantropia e que negócios, né, essa relação de confiança ela é mais aberta, a gente tem uma inovação aberta mais eficiente. Quando a gente fala de envolvimento de negócios, de propriedade intelectual, as empresas tendem a tomar mais cuidado com essas relações. Quer dizer que quando a demanda vem da sociedade, o processo de inovação é mais veloz. No caso do ambiente de negócios, você citou a pandemia, houve uma diminuição da velocidade da inovação aberta global. Em alguns casos, sim. A gente tem, inclusive, um caso com a Klabin, que era uma prova de conceito com uma empresa de Singapura, e a prova de conceito envolvia a vinda deles para cá. Com o fechamento das viagens por conta da pandemia, a gente teve que mudar a estratégia, que ao invés de vir o técnico de lá, eles tiveram que transferir o conhecimento para a equipe da EasyHub para que a própria equipe da EasyHub possa seguir em frente com essa prova de conceito. Então, quando você tem um processo que demandava, né, a presença até antes da pandemia, isso era comum, né? Não, é muito mais fácil viajar, vir aqui, vem o técnico que entende 100%, foi quem desenvolveu a tecnologia, do que transferir isso para uma equipe que sabe muito pouco sobre essa tecnologia. Então, nesses casos específicos que demandam maior conhecimento, eu acredito que houve uma desaceleração. Não significa que a inovação aberta local e regional ela não tenha deslanchado. Acho que, pelo contrário, a pandemia ela criou um ambiente de inovação aberta regional dentro dos próprios países, ali onde as relações ainda eram liberadas, houve uma aceleração. Mas quando a gente fala do global, a gente pode ter exemplos dos dois lados. Quando a gente fala de um software, de uma coisa que é mais remota, talvez o impacto tenha sido pequeno. Mas quando você fala de tecnologias de hardware, né, de equipamentos que demandam uma expertise local, né, a expertise de fora, vir atender localmente, aí sim a gente viu o impacto. E você enxerga uma reversão deste cenário a partir de 2021? Eu acho que uma readaptação, né? Como eu comentei, no nosso caso, o que a gente fez foi a transferência do conhecimento da tecnologia para uma equipe local, e essa equipe local, ela segue adiante. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, é uma quebra de paradigmas e uma relação que vai ter que ser mais, de maior confiança entre essas empresas, né? E acredito que este ano, pelo menos, a nossa locomoção global, ela vai continuar limitada. Então, a gente vai ter que aprender a trabalhar com essas limitações para que o processo não emperre e não pare, né? E sobre a validação de ideias, que também é um dos grandes desafios, eu quero passar essa pergunta para a Bianca, para tentar entender, Bianca, de que forma a inovação aberta pode vencer esse grande desafio que vocês detectam.
É um ponto crítico, realmente, Rosana, e um desafio ainda maior dentro desse contexto global da pandemia, né? E um, como o Instituto de Pesquisa, por exemplo, o Rothamsted Research gera uma série de descobertas que poderiam ter aplicações em muitos países ao redor do mundo. E uma forma de lidar com esse desafio é realmente trabalhar com parceiros locais para que a gente possa fazer a validação desses conceitos antes mesmo de começar um investimento técnico, né? E essa é uma questão que dentro do cenário da pandemia ficou muito mais difícil para nós, mas que a gente está tendo que se adaptar e através da conexão com outros hubs de inovação ao redor do mundo, tentar suprir essa necessidade. Quer trazer para a gente um exemplo? Um bom exemplo seria o caso de uma nova tecnologia de bioestimulantes, uma molécula que foi descoberta após 20 anos de pesquisa de base dentro do nosso instituto, e nós estamos agora buscando entender o potencial de aplicação dessa tecnologia no Brasil. E esse é um projeto que a gente está buscando desenvolver agora ao longo desse ano, e é preciso uma colaboração com parceiros locais para que a gente faça a validação dessa ideia dentro de diferentes segmentos do mercado e tente também avaliar qual que seria a melhor oportunidade para que a gente possa direcionar o investimento em pesquisa e desenvolvimento para as melhores oportunidades disponíveis para a empresa. Quero que a Patrícia compartilhe com a gente também mais um exemplo. Desta vez, né, Patrícia, com validação da Universidade Nacional de Singapura? Eu ajudo bastante, principalmente a NUS, eu tenho um relacionamento bastante estreito com a National University de Singapura. E é muito interessante porque Singapura hoje produz 10% dos seus alimentos, mas eles possuem muitas startups e um fomento de inovação bastante intenso. Então, é super interessante porque, às vezes, eu atendo startups ainda na fase de ideação, isso é, com uma ideia completamente nova, de fundadores muito, muito jovens e que querem, e essa inovação ela tem a ver com a agricultura, mas eles não têm a menor ideia se isso cabe ou não dentro do universo global ou nos principais mercados, Estados Unidos ou Brasil, se essa ideia faz sentido, né? Então, um dos casos foi uma empresa que estava desenvolvendo uma tecnologia de identificação de semente a semente, então eles desenvolveram um sistema onde você passaria a semente por um sistema e saberia se essa semente de onde ela viria, né? Um sistema de rastreamento. E eles tinham esquecido que o maior mercado de sementes, que é grãos, na sua maioria sofre um processo de tratamento de semente industrial. E isso impacta, obviamente, dentro do processo dessa tecnologia que eles tinham. Então, esse tipo de situação onde a startup ela tem uma solução que parece brilhante, mas ela tem que funcionar dentro do mercado até para que ela tenha clientes dentro dessa tecnologia que ela criou. Né? E vocês atuaram especificamente nesse caso, mostrando esse conhecimento específico, né, da semente que passa por um processo industrial. E viabilizou o processo todo aí ou não da semente? O que eu acabo fazendo quando é possível é abrindo portas para que eles façam parcerias com empresas que possam ajudá-los a entender se a tecnologia deles tem ou não funcionalidade. Nesse caso específico, eles fecharam um acordo com a Bayer, local lá de Singapura, para fazer análise de viabilidade dessa tecnologia, e isso está em andamento. Muito bem. Queria falar agora com a Bianca. Bianca, conta para a gente qual é a sua avaliação sobre a necessidade da gente ter um ambiente regulatório adequado para a inovação aberta. Pois é, Rosana, aqui na Inglaterra a gente está passando por uma mudança muito grande, né, com a Brexit. Todas as legislações assim estão tendo que ser reescritas. E isso, de uma certa forma, criou uma oportunidade para que o governo britânico repensasse e revisasse se a framework que a gente vinha seguindo era realmente a mais adequada.
Então, nós temos agora uma série de leis novas que foram introduzidas e que vão focar todo o subsídio que está disponível à agricultura na performance ambiental e os benefícios para a sociedade que os fazendeiros podem fornecer como um output adicional, além da produção de alimentos, né? Então, dentro desse novo contexto, está se criando os incentivos para que os fazendeiros adotem novas tecnologias, inovações e novas práticas que reduzam o impacto ambiental. E isso, de uma certa forma, está gerando mais investimento na área. Mas um outro elemento que é muito importante dentro dessa estratégia do governo britânico é o fomento à inovação. Para lhe dar um exemplo, recentemente foi lançada uma nova chamada para projetos de inovação, que é uma parceria entre a Agência de Inovação na Inglaterra com o Ministério do Meio Ambiente e Agricultura. E através desse programa, eles vão investir 12 milhões de pounds em projetos de estudo de viabilidade e pesquisa industrial para acelerar a adoção e a inovação de novas tecnologias que reduzam o impacto ambiental da agricultura. Muito interessante você citar o caso do Reino Unido, que está investindo 5 bilhões de libras agora com essa intenção de estimular a economia por meio da retomada verde, né, Bianca? Então, esse tipo de parceria, de associação, ela é muito bem-vinda, exatamente para endereçar corretamente esse tipo de programa. Além dessa questão que você citou, criar uma regulamentação que permita a entrada de tecnologia, fomento de recursos para a inovação, tem também a questão da proteção de dados, né? Para se criar, de fato, um ambiente jurídico que passe confiança e que traga segurança jurídica para todos. Com certeza. Essa é uma área em que é muito interessante fazer uma comparação de diferentes mercados, né? Pensando na inovação aberta e nessa questão global, né, para comercialização de tecnologias. Aqui na Inglaterra, a gente tem um ambiente de proteção de propriedade intelectual que é considerado bem eficiente e bastante eficaz. E enquanto centro de pesquisa acadêmica, de pesquisa científica, esse é um ponto muito importante para que a gente possa proteger as tecnologias e licenciá-las para empresas startups, para pequenas e médias empresas ou parceiros globais que possam fazer o desenvolvimento dos produtos. A Patrícia pode ter uma visão diferente também, adicionar nesse aspecto. Eu acho que a gente, obviamente, tem uma realidade muito diferente com relação ao investimento governamental. A gente tem alguns programas bastante conhecidos, como o PIP da FAPESP, mas efetivamente a gente não vê, eu particularmente não vejo investimentos bem voltados para essa parte de inovação, estágios iniciais no Brasil. O que a gente vê são as empresas aí, as startups em ecossistemas, indo mais em busca de financiamento privado, e obviamente é um ecossistema mais difícil, né? É um ambiente mais difícil para essas companhias. A gente não tem essa maturidade que tem a Europa e obviamente a Inglaterra, por conta do Brexit, está criando seus próprios. A União Europeia trazia muitos benefícios, né? E com a saída agora, eu acho que tentando suprir aquilo que efetivamente a Inglaterra, o Reino Unido está perdendo com isso. Aqui a gente tem muito a amadurecer, a gente sabe que investimentos na área de educação e pesquisa, a gente deixa muito a desejar, infelizmente. Quer dizer que no ambiente corporativo, na sua avaliação, Patrícia, o sistema de inovação aberta ainda está muito restrita ao umbigo da empresa, aos seus modelos de negócios. O que eu acho que é natural, eu acho que isso não é uma crítica, né? A empresa buscar soluções para os seus problemas é o natural, né? O que eu acho que poderia ser melhorado através de uma democratização, através de um match, que eu falo, né, das empresas se acharem de uma maneira mais fácil do que é feita hoje,
essa oferta de soluções, que não necessariamente, às vezes tem soluções que eu não sei que eu preciso, mas quando eu fico sabendo que elas existem, elas podem ser super importantes para mim. Então, acho que o modelo atual é muito, as empresas, elas identificam o problema que elas têm, elas vão atrás da solução. Mas não significa que não existam soluções interessantes no mercado. E o que eu acho que acontece hoje é que essas soluções são muito pouco vistas, elas têm pouco ambiente para serem vistas, né? Então, um pouco nesse sentido que eu acho que ecossistemas menos maduros, né, mereciam uma visibilidade melhor. Olha, eu adorei conversar com você, Patrícia, com a Bianca também, porque vocês trouxeram para a gente um novo olhar sobre esse tema da inovação, né? A gente se entusiasma, acha que é o melhor dos mundos, o melhor dos cenários, mas ainda há muitos pontos que precisam ser trabalhados para que a gente chegue num patamar de evolução adequado. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no festival, um beijo e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigada a você, Rosana, tudo de bom e sucesso para o evento. Muito obrigada, Rosana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Festival Inova Clabin em Casa é assim, cheio de gente interessante, dividindo com a gente ideias inovadoras. Você continua com a gente que eu volto daqui a pouco. Até já.